Você já sentiu como se estivesse travando uma batalha contra algo que ninguém vê? Já se olhou no espelho e se perguntou, por que eu faço isso comigo mesmo? Talvez você esteja cansado, cansada, não só do que faz, mas de como se sente por dentro. E se eu te dissesse que essa luta tem um sentido maior? Que aquilo que você chama de erro, recaída, fraqueza, talvez seja o chamado mais urgente da sua alma? Carl Jung dizia, aquilo que você não enfrenta dentro de si, volta para a sua vida como destino. Isso quer dizer que as dores que a gente tenta esconder mais cedo ou mais tarde, batem na porta de novo, e não para nos punir, mas para nos acordar. A alma tem seus próprios caminhos de pedir socorro, e o vício, seja ele qual for, pode ser exatamente isso, um grito silencioso. Se você sente que precisa de um cigarro para aguentar o dia, se busca uma bebida só para esquecer um pouco da realidade, se sente que precisa sempre estar agradando alguém para se sentir digno de amor, se não consegue parar de rolar a tela do celular, comer sem parar ou viver esperando uma mensagem de alguém, talvez no fundo você esteja buscando algo muito mais profundo, acolhimento, sentido, amor sem condição. O vício é uma ponte torta. Ele aparece como um alívio. Parece que ajuda, que te entende, que te dá força, mas com o tempo vira prisão. No começo a gente acha que tem o controle. Depois a gente percebe que não consegue mais viver sem aquilo. E aí vem a culpa, a vergonha, o medo de ser descoberto, a sensação de fracasso. Mas e se eu te dissesse que o vício não é o problema? E se ele for só o sintoma, um aviso de que tem algo na sua alma que está sendo ignorado há muito tempo? Jung dizia que o vício é uma tentativa trágica de encontrar a alma que se perdeu. Isso quer dizer que, muitas vezes, a gente se apega a comportamentos destrutivos porque está tentando preencher um vazio que não sabe como preencher. E esse vazio, quase sempre, começa lá atrás. Na infância, na adolescência, naquela vez que você chorou e ninguém te ouviu. Quando você tentou mostrar quem era e disseram que era demais. Quando aprendeu que sentir era errado, que ter raiva era pecado, que chorar era fraqueza. Então você guardou tudo. Engoliu o choro, disfarçou a dor, se escondeu atrás de sorrisos e, sem perceber, começou a se perder de si mesmo. O vício entra aí. Ele aparece como um amigo. Ele te oferece uma saída, uma promessa de esquecer, de aliviar, de controlar. E por um tempo parece que funciona. Mas a alma não se esquece. Ela continua pedindo atenção. E se não escutamos com carinho, ela grita com dor. Você já percebeu que o vício quase sempre começa de forma inocente? Um trago, um gole, um clique, uma distração. Mas com o tempo, ele vai crescendo. E quando você vê, já não vive mais sem ele. Isso acontece porque ele se encaixa justamente onde você se sente mais vazio. Ele ocupa o lugar da escuta, do abraço, do colo que faltou. Mas a boa notícia é que se a dor tem origem, ela também tem cura. E essa cura começa quando a gente para de se julgar e começa a se escutar. Quando a gente olha para o vício não com ódio, mas com curiosidade. Não com condenação, mas com compaixão. Você já tentou entender o que o seu vício está querendo te dizer? Já parou para pensar no que sente antes dele aparecer? Medo, solidão, raiva, vazio? Pois é aí que mora o segredo. O vício é o mensageiro. Não mate o mensageiro antes de entender a mensagem. Sabe? Tem gente que carrega uma tristeza tão grande, mas não sabe de onde ela vem. Pessoas que vivem sorrindo por fora, mas choram por dentro. Gente que faz de tudo por todos, mas não sabe como pedir ajuda. Talvez você seja uma dessas pessoas. E tá tudo bem. Você não está sozinho. Carl Jung também dizia, nenhuma árvore cresce até o céu sem que suas raízes toquem o inferno. Isso quer dizer que, para crescer de verdade, a gente precisa ter coragem de olhar para a dor, de encarar a sombra, de aceitar que até as partes mais difíceis da gente têm valor. Você já se perguntou quantas vezes caiu, não por fraqueza, mas por querer ser abraçado? Quantas vezes se sabotou, não por burrice, mas por não aguentar mais ser invisível? Quantas vezes se calou, não por paz, mas por medo de ser julgado? Essas perguntas não são para te machucar, são para te acordar, para te lembrar que você não é seu vício,
Você é a pessoa que sobreviveu a tudo isso, que ainda está aqui, ouvindo, buscando, tentando entender. E isso é lindo, é corajoso, é verdadeiro. Sua alma ainda pulsa, mesmo sufocada, mesmo ferida, mesmo cansada, ela ainda está viva. E isso basta para começar. Hoje eu quero te convidar a dar um passo diferente, um passo simples, mas profundo. Quero que você comente aqui embaixo, com o que você mais tem lutado. Escreve, nem que seja uma palavra só. Isso pode abrir um espaço dentro de você. E nesse espaço, algo novo pode nascer. A escrita cura, a escuta liberta, o acolhimento transforma. E se você leu até aqui, é porque sua alma está pedindo mudança. E ela não está pedindo perfeição, está pedindo presença, está pedindo um reencontro. Você não precisa vencer tudo hoje, mas pode, sim, começar. Começar olhando para o seu vício com outros olhos. Começar nomeando o que sente. Começar oferecendo para si mesmo o abraço que esperou a vida toda receber. Porque a cura começa assim, com um sim. Um sim para a sua verdade. Um sim para a sua dor. Um sim para a sua alma. Nos próximos minutos, a gente vai aprofundar ainda mais. Vamos entender por que pessoas boas, conscientes, espirituais, também caem. Vamos falar da sombra espiritual, da dor escondida atrás da luz e de como até a bondade pode virar prisão. Mas por agora, respira. Sinta que você está aqui, que você foi visto, que você está seguro e que você não está sozinho. Esse é o início da sua jornada de volta para casa. Estamos juntos. Você já percebeu que às vezes quem mais ajuda os outros é quem mais sofre em silêncio? Aquela pessoa que está sempre sorrindo, dizendo que está tudo bem, oferecendo apoio, rezando, mandando mensagens positivas, mas que quando está sozinha, sente um vazio enorme por dentro. Talvez essa pessoa seja você. E a pergunta que eu quero te fazer agora é: você tem usado sua espiritualidade para se curar ou para se esconder? É forte, eu sei, mas é necessário, porque tem uma coisa que pouca gente fala. Até a luz pode se tornar uma prisão. Carl Jung chamava isso de sombra espiritual. É quando a gente usa a espiritualidade para fugir de si mesmo, quando tenta ser tão bom, tão certo, tão evoluído, que acaba se afastando da própria verdade. Você finge que não sente raiva, que não tem inveja, que não tem tristeza, que está sempre grato. Mas por dentro está se desmanchando. E isso acontece com muita gente. Gente boa. Gente que ama a Deus. Gente que tem fé. Mas que aprendeu muitas vezes que sentir dor é falta de fé, que ficar triste é sinal de fraqueza, que sentir raiva é pecado. E aí, sem querer, essa pessoa começa a se culpar por ser humana, começa a esconder as emoções, começa a engolir o choro, a sufocar a alma, a viver num silêncio que adoece. Você já engoliu o que sentia só para não preocupar os outros? Já fingiu estar bem porque achava que não podia decepcionar ninguém? Já sorriu com vontade de gritar? Pois é. Isso não é fraqueza. Isso é o peso de um personagem espiritual que você aprendeu a interpretar, mas que já não cabe mais. Sabe o que acontece quando você nega sua dor por tempo demais? Ela vira vício, vira compulsão, vira cansaço crônico, vira um buraco que você tenta preencher com comida, com celular, com ajuda excessiva aos outros, com trabalho sem pausa. E por fora parece tudo lindo, mas por dentro tem um campo de batalha. Jung dizia que quando você reprime a sombra, ela volta por outros caminhos. E o vício é um desses caminhos. Ele entra de fininho, se disfarça de hábito, de necessidade, de costume. Mas na verdade, ele está tentando te mostrar que tem algo dentro de você que precisa ser olhado com carinho. Já ouviu falar da síndrome do Salvador? É quando você se sente responsável por todo mundo, menos por você. Quando acha que precisa consertar tudo, ajudar todos, estar sempre disponível. Mas, na verdade, faz isso para não ter que olhar para sua própria dor. E o mais cruel disso tudo é que ninguém percebe o quanto você está sofrendo. Você ajuda todo mundo, mas vai dormir se sentindo sozinho.
Você dá conselhos, mas não tem com quem desabafar. Você escuta a todos, mas ninguém te escuta, e aos poucos vai desaparecendo dentro de si mesmo. Até que um dia o corpo grita, a alma grita, e o vício aparece como uma forma de suportar essa ausência. Isso não é fraqueza, isso é a alma tentando sobreviver. Mas agora é hora de parar, de respirar, de olhar para isso com coragem. Porque Deus não mora na perfeição, Deus mora na verdade. E a sua verdade precisa de espaço. Você não precisa ser luz o tempo todo. Você não precisa ser exemplo o tempo todo. Você pode sentir, pode chorar, pode errar, pode recomeçar. Isso não te faz menos espiritual. Isso te faz mais humano. Jung dizia que a verdadeira iluminação vem quando a gente abraça a própria escuridão. E é isso que eu quero te convidar a fazer agora. Olhar para sua sombra, para sua dor escondida, para sua tristeza disfarçada. Não para se culpar, mas para se libertar. Você não precisa mais fingir. Não precisa mais carregar esse personagem pesado. Você pode, a partir de hoje, começar a ser de verdade. Com dor, com falhas, com dúvidas. Mas com alma, com coragem, com presença. E se em algum momento desse vídeo você se sentiu visto, se sentiu tocado, escreve aqui nos comentários: eu me permito ser verdadeiro. Escreve isso. Isso é um voto com a sua alma, uma escolha de viver com mais leveza, mais verdade e mais acolhimento. Lembra daquela história do ex-pastor que eu mencionei antes? Ele passou a vida tentando ser perfeito, ajudava todo mundo, pregava, aconselhava, mas por dentro sofria com vícios secretos e ataques de pânico. Só começou a se curar quando entendeu que não precisava mais ser santo, mas sim ser humano. Quando trocou a cobrança por compaixão, quando trocou o julgamento por cuidado. E é isso que eu desejo para você. Que você pare de se exigir tanto, que pare de fingir que está tudo bem quando não está, que pare de correr atrás de uma imagem de perfeição que só te machuca, que você comece a cuidar da sua alma com a mesma dedicação que cuida dos outros. Porque sim, você merece ajuda, você merece colo, você merece cuidado, você merece ser escutado. E a gente vai falar muito mais sobre isso no próximo bloco. Vamos entender como o impulso funciona, o que acontece no exato momento da recaída e como transformar esse momento em cura. Mas por agora, quero que você respire fundo e sinta essa verdade. Você não está sozinho. Você não está quebrado. Você não é fraco. Você é humano. E isso é sagrado. Estamos juntos. Sempre. Você já parou para pensar no que acontece dentro de você, no exato momento em que o impulso aparece? Não estou falando do depois, quando vem a culpa, nem do antes, quando tudo parece normal. Estou falando daquele instante preciso, aquele segundo onde parece que só existe uma saída: repetir o vício. Seja fumar, beber, rolar a tela do celular, comer, ligar para alguém que te faz mal, se esconder. Esse momento é o ponto cego de muita gente, e é sobre ele que vamos falar agora. Carl Jung dizia: você não é o que te aconteceu, você é o que escolhe fazer com o que te aconteceu. E nesse instante do impulso, a sua história toda se manifesta. A criança que não foi acolhida, o adolescente que foi ignorado, o adulto que carrega tudo nas costas. Todos esses pedaços aparecem de uma vez só, como se gritassem por dentro: me escuta, por favor. E é aí que mora a chave. O vício não é só sobre o que você faz, é sobre o que você sente e não sabe lidar, sobre o que você calou por anos, sobre o que sua alma quer dizer e ninguém nunca quis ouvir. A maioria das pessoas tenta lutar contra o vício. Força de vontade, disciplina, metas. Mas se o buraco for emocional, espiritual ou simbólico, não adianta só ter força. É como tentar segurar um rio com as mãos. Você precisa de direção. Precisa entender o que está por trás do impulso. Precisa aprender a escutar o que esse comportamento está tentando te mostrar. Sabe aquela birra de criança que só melhora quando alguém para, abaixa, olha nos olhos e diz: o que você está sentindo? O vício é essa criança. Ele grita porque não foi escutado.
porque você passou a vida tentando se comportar, fingir que estava tudo bem, tentando dar conta. Mas agora não precisa mais disso. A partir de hoje, quando o impulso vier, ao invés de se culpar, de se odiar, de se prometer de novo que vai mudar, para, respira e pergunta para si mesmo: o que eu estou sentindo agora? Não é sobre parar o que vai fazer, é sobre entender o que te trouxe até aqui. Talvez seja solidão, talvez seja cansaço, talvez seja uma lembrança que voltou, um medo, uma carência, uma ferida antiga. Seja o que for, reconheça. Dê nome. Jung ensinava que dar nome ao que sentimos é o primeiro passo para transformar. Então, quando sentir vontade de repetir o padrão, diga em voz baixa ou pense: isso é minha alma pedindo ajuda. Só isso já muda tudo. Porque nesse momento, você deixa de ser vítima do impulso e começa a se tornar o autor da sua cura. Não é mágica, é consciência. E consciência muda tudo. Você pode começar agora um novo hábito simbólico. Ao invés de correr para o vício, escreva. Tenha um caderno só seu. Um caderno da alma. Nele, anote: hoje, às 16 horas, senti o impulso de me anestesiar. Estava cansado depois do trabalho. Senti um buraco no peito. Pensei em me esconder, mas respirei e escrevi. Pronto. Esse pequeno gesto cria uma nova conexão entre você e você mesmo. E quando você repete isso aos poucos, sua mente começa a entender que existe outra saída. Que você não precisa mais fugir. Que você pode escutar, acolher, nomear e transformar. Esse é o caminho da cura. Outro passo poderoso é conversar com o impulso. Pode parecer estranho, mas funciona. Quando a vontade de repetir vier, fale com ela. Em voz alta se puder, ou mentalmente: eu sei que você está tentando me proteger. Eu entendo que você veio para aliviar a dor, mas hoje eu escolho outro caminho. Obrigado por me avisar que algo está errado. Eu vou cuidar disso de outro jeito. Falar com o impulso é reconhecer que ele não é seu inimigo. Ele é só um mensageiro. Ele veio te mostrar que tem algo dentro de você que precisa de atenção. E isso nos leva a uma prática muito transformadora: criar um ritual simbólico. Toda compulsão tem um padrão: horário, ambiente, rotina. Ao invés de tentar romper isso com força, transforme com símbolo. Se o impulso costuma vir à noite, depois do trabalho, por exemplo, crie um pequeno ritual de acolhimento nesse horário. Acenda uma vela. Coloque uma música que te acalma. Escreva uma carta para você mesmo. Ore, respire, faça um chá. Sente-se no escuro e apenas escute sua respiração. Isso parece simples, mas muda tudo. A alma entende símbolos. O inconsciente se comunica por imagens, gestos, rituais. E quando você oferece um novo símbolo para aquele espaço de dor, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você já parou para reparar quantas vezes você tenta mudar e volta para o mesmo ponto? Quantas vezes você se promete e quebra a promessa? Não é porque você é fraco, é porque você está tentando se curar com os mesmos instrumentos que te feriram: cobrança, culpa, vergonha. A cura não vem da cobrança, vem da escuta. Se você caiu ontem, tudo bem. Levanta hoje com mais lucidez. Se você repetir amanhã, recomece com mais carinho. Cada passo importa, cada tentativa conta. Não se cobre perfeição, se ofereça a presença. Você não está quebrado. Está em construção, você não está atrasado. Está no seu tempo, você não está perdido. Está voltando para casa. E agora eu quero te pedir algo. De verdade, se esse vídeo tocou você, comenta aqui embaixo. Eu estou aprendendo a escutar minha alma. Pode parecer bobo, mas isso é um compromisso simbólico. É você dizendo para si mesmo: eu estou aqui, eu estou tentando, eu não vou mais me abandonar. No próximo bloco, vamos construir juntos um plano completo de reconexão. Um passo a passo que mistura prática, espiritualidade e acolhimento. Mas, por agora, só respira e sente isso. Você pode, você consegue, você merece. E principalmente, você não está sozinho. Estamos juntos, sempre.
Agora que você entendeu o que está por trás do vício, o que a alma tenta dizer nos impulsos e como a sombra pode se esconder até na luz, chegou a hora da parte mais importante: o plano de reconexão. Esse plano não é uma fórmula mágica, não é uma promessa vazia, é um caminho possível, um roteiro simbólico, prático e espiritual para você voltar a habitar sua própria verdade, para você voltar para casa, para sua alma, para o seu centro. Carl Jung dizia: a cura acontece quando alguém é escutado com a mesma atenção com que se escutaria uma oração. É com essa escuta que vamos caminhar agora. Etapa 1. Crie seu santuário de silêncio. Escolha um lugar na sua casa. Pode ser um canto do quarto, uma cadeira, um espaço simples. Todos os dias, por apenas 5 minutos, vá até esse lugar. Sente-se, respire fundo e se pergunte: o que em mim precisa ser escutado hoje? Talvez venha um pensamento, uma dor, uma lembrança, ou só o silêncio. Tá tudo bem, só esteja ali, de verdade. Isso é presença, e presença cura. Etapa 2. Dê nome ao que sente. Quando o impulso vier, não lute, não fuja, nomeie, diga: essa vontade de sumir é o vazio da minha infância. Ou, esse desejo de repetir é meu medo de ser esquecido. Dar nome é tirar da sombra, e tudo que sai da sombra perde força. Etapa 3. Pare de brigar com você, converse com você. Quando sentir que vai repetir, fale com o impulso, em voz alta se puder. Diga: eu sei o que você quer me mostrar, eu entendo sua dor, mas hoje eu escolho outro caminho. Essa conversa é um gesto de amor, amor por quem você é, por tudo que sobreviveu, por tudo que está tentando mudar. Etapa 4. Transforme o ritual do vício num ritual de verdade. Todo vício tem um padrão: horário, ambiente, rotina. Use isso a seu favor. Se o impulso vem à noite, por exemplo, crie um ritual diferente nesse horário. Acenda uma vela. Escreva. Faça uma oração. Coloque uma música lenta. Prepare um chá. Sente-se e respire. Transforme aquele momento de fuga em um momento de verdade. Você está ensinando sua alma que há outra forma de viver. Etapa 5. Encontre alguém que te escute. Pode ser um terapeuta, um amigo de confiança, um familiar, mas precisa ser alguém que não te julgue, alguém que saiba ouvir de verdade. Se não tiver ninguém, escreva cartas para você mesmo, grave áudios. Mas por favor, não silencie mais, não carregue tudo sozinho. Sua dor merece ser dividida. Etapa 6. Tenha um diário da alma. Anote tudo. Quando sentir o impulso, o que sentiu antes, o que pensou depois, que horas foi, onde estava, o que despertou. Esse diário vai te mostrar padrões, vai te revelar gatilhos, vai te mostrar que você não está parado, está evoluindo, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parecer igual. Etapa 7. Perdoe-se, todos os dias. Você vai cair, vai repetir, vai sentir vergonha, mas você não precisa voltar para o zero toda vez. Você é mais do que a sua recaída. Você é o recomeço que faz depois dela. Perdoar a si mesmo é dizer: eu vejo minha dor, mas não vou mais me punir por ela. Vou aprender com ela. Etapa 8. Lembre-se, você está voltando para casa. Cada passo que você dá, cada escolha consciente, cada vez que você escuta sua alma ao invés de fugir, tudo isso é você voltando para si. E esse caminho, apesar de difícil, é o único que leva para a vida com sentido, com paz, com verdade, com Deus. Agora, se você quiser ir mais fundo nisso, se quiser um guia prático para esses passos todos, existe um material chamado Método Lud de Jung, 5 minutos diários para paz interior e clareza mental. Esse e-book foi criado para pessoas como você, que sentem demais, que pensam demais, que carregam demais e que querem, de verdade, reencontrar a alma perdida no meio do caos. Nele você vai encontrar práticas simbólicas e acessíveis. Nada complicado, nada fora da sua realidade.
Só verdades simples que funcionam, porque foram feitas para quem sente no fundo da pele o que falamos até aqui. Se você sentiu esse chamado, o link está no comentário fixado desse vídeo. Não é milagre, mas é um começo real, um apoio, uma direção. E por fim, eu quero te dizer algo importante. Você não está sozinho, mesmo que o mundo pareça surdo, mesmo que ninguém tenha te escutado antes. Aqui você foi escutado, você foi visto, e sua dor tem valor. Se esse vídeo te tocou, comenta aqui. Eu escolho voltar para mim. Isso é mais do que uma frase. É um voto com sua alma, um começo simbólico, uma decisão silenciosa e poderosa. A gente se encontra no próximo vídeo, com mais verdade, mais profundidade e mais espaço para você ser quem sempre foi, antes do vício, antes da dor, antes do esquecimento. Estamos juntos, sempre.